Bom, para os meus queridos aí, os meus queridos do sexto ano, o capítulo 3 inicia na página 98 e são esses tópicos que estão aqui, que está presente lá no capítulo 3. Divisibilidade foi. A gente viu em sala, os critérios de divisibilidade tem lá no livro do 2, 3, 4, 5. São critérios onde a gente tem um determinado número e a gente pode bater os olhos e dizer que ele é divisível, por exemplo, por 2, por 3, por 4, sem fazer a divisão. Na verdade, a ideia é essa. São critérios que a gente tem que colocar na cabeça assim, tem um determinado número, por exemplo, o número 100, ele é par, então ele pode ser dividido por 2, mas não por 3. Se ele não é por 3, também não é por 6. Logo de cara a gente já chega a essa conclusão. Então, divisibilidade vale a pena depois em algum momento aí revisar em casa. O tópico 2, 3, 4 e 5 aqui, ó. Eu vou só mudar a ordem, eu tinha colocado aqui, mas para falar de divisores eu tenho que falar primeiro de números primos, então eu vou começar falando de múltiplos, depois eu venho para cá para números primos. Esses fatores aqui a gente vai pegar um determinado número, vai decompor ele, ou seja, escrever ele em primos. Depois eu falo de divisores. Quando a gente está falando de múltiplos de um número, está ligado muito à operação de multiplicação. Ou seja, quando a gente quer o múltiplo de 2, por exemplo, a gente pega o 2 e multiplica por 0, pega o 2 e multiplica por 1, pega o 2 e multiplica por 2, pega o 2 e multiplica por 3 e assim sucessivamente vai sair a tabuada do próprio número. 0, 2, 4, 6, 8 e assim vai. Coloquei uma reticência aqui porque isso aqui é infinito. A gente pode pegar o 2 e multiplicar por qualquer número aí. Os múltiplos de 3, coloquei aqui 0, 3, 6, 9. Mas para existir esses múltiplos, a gente tem que pensar que o número tem que fazer parte, falando a grosso modo assim, da tabuada. Por exemplo, 22, eu posso dizer que ele é múltiplo de 2. O 22 ele é múltiplo de 2. Mas eu não posso dizer que o 22 ele é múltiplo de 3. Ele não é múltiplo de 3. Não tem um número. Ele não é múltiplo de 3, porém ele é múltiplo de 2. Não tem um número que, se eu pegar o 3 e multiplicar por esse número, vai dar 22. Não existe, ele não vai ter um 3 que eu vou multiplicar por um determinado número e vai resultar em 22. Não tem. Porém aqui eu posso pegar o 2 e multiplicar por um determinado número que vai dar 22. Qual seria esse número aqui? O número K seria o número 11, por exemplo. Ou seja, 11 vezes 2 vai dar 22. Eu posso dizer que o 22 ele é múltiplo de 2, mas não posso dizer que o 22 é múltiplo de 3. Então, múltiplo está ligado à multiplicação. Pulando para o próximo item, números primos, eu cheguei a ver isso com as crianças em sala. Um número, para ele ser dito primo, ele só tem duas divisões exatas, ou seja, ele tem dois divisores. Se eu pegar o 2, eu posso dividir o 2 por 2, que a gente vai ter uma divisão exata. Eu posso dividir o 2 por 1, que eu também tenho uma divisão exata. Então aqui, ó, são os resultados e eu tenho esses dois possíveis resultados aqui, onde o 2, eu posso dizer que o 2 ele é um número primo. Só pegando um exemplo aqui, por que eu não posso dizer que o 4 ele é primo? Será que o 4 é primo? Eu vou colocar uma interrogação aqui. E logo de cara a gente pode fazer 4 dividido por ele mesmo, que a gente tem uma divisão exata. A gente pode dividir 4 por 2, que a gente tem uma divisão exata. Podemos dividir 4 por 1, que a gente vai ter uma divisão exata. Ou seja, aqui a gente tem 3 divisões. Eu fiz 3 possíveis divisões com o número 4. Ou seja, ele não é primo.
Para ser primo, só duas divisões, ou seja, é o 1 e ele mesmo. Então tá aqui, ó, o conjunto dos primos, iniciando 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim vai. Esse conjunto aí também é grandão. A gente viu isso em sala, defendi isso aí com a criançada em sala, o que seria a ideia do número primo. Só pegando o terceiro tópico aqui. Uma decomposição em fatores primos seria eu pegar um determinado número e transformá-lo em multiplicações. Quando estou falando de fatores, eu estou falando de multiplicações só com os primos. Ou seja, eu vou pegar o número 100 que eu estou vendo aqui. Então, o número 100, como a gente vai transformar um determinado número em fatores primos? A gente vai fatorar em primos. Ou seja, número 100, eu vou dividir pelo primeiro primo. O primeiro eu vou colocar aqui o conjunto dos primos, então eu vou colocar só alguns: 2, 3, 5, 7, e aí acho que aqui já vai dar. Então, o primeiro número primo aqui é o 2. Vou colocar ele aqui. E aí, 100 dividido por 2 vai dar 50. Esse 50, aí entra o critério de divisibilidade. O 50 ele ainda é par. Eu ainda posso dividir pelo 2, então continua por 2. 50 dividido por 2 vai dar 25. Repare que ímpar, 25 é ímpar, já não pode por 2. Outro critério de divisibilidade por 3. 5 mais 2 vai dar 7. 7 não pode ser dividido por 3. Olha, sem efetuar a divisão. E 25 dá por 5. Então, aqui o 5. 25 dividido por 5 vai dar 5. Esse 5 nós ainda podemos dividir por 5. E a divisão de 5 por 5 vai dar 1. Então, aqui acaba. E como é que a gente vai transformar? A transformação vem aqui agora. Ó. Isso aqui eu vou transformar em uma potência. E isso aqui eu vou transformar em uma potência. Ou seja, repara que só se repete aqui números 2 e números. E só tem o numeral 5. Numeral 2 e numeral 5. Agora, quantas vezes eu tenho 2, algarismo 2, está aqui, ó, 1 e 2. E eu tenho 2, algarismo 5, aqui, ó. E fim de papo. Esse aqui é o número 100 em fatores primos. Vamos colocar mais um exemplo. Isso aqui foi exemplo 1. Exemplo 2. Exemplo 2. Vamos pegar o número 120, por exemplo. 120. 120, ele ainda é par. Ele é par, podemos dividir por 2. A metade de 120, 60. 60 ainda é par, continua por 2, que dá 30. 30 ainda é par, continua por 2, metade de 30, 15. Porém, 15 já não pode ser dividido por 2, porque 15 é ímpar. Será que 15 vai dar por 3? Se eu pegar o 5 e somar com 1, vai dar 6. Se o 6 eu posso dividir por 3, então o 15 também. Então aqui, ó, 3. 15 dividido por 3 dá 5. Esse 5 já não pode ser dividido por 3. O próximo primo é o 5. Então, aqui, 5 dividido por 5 vai dar 1. Como que a gente transforma isso aí em potência? Repara que aqui só se repete no algarismos 2, 3 e 5. Então, 2, 3 e 5. Só se repete quantas vezes? 1, 2, 3. Aqui o expoente. 1, único valor 3, não coloca nada. O pessoal já sabe que aqui subentende-se que tem um 1. Se quiser colocar, pode colocar. E o 5 é a mesma coisa. Se ficar assim,
Tem nada não, mas aí geralmente, geralmente se omite esse um. Então, o 120 em fatores primos é 2 elevado a 3, 3 elevado a 1 e 5 elevado a 1 em multiplicações, onde nessas multiplicações só tem números primos. E aí a decomposição em fatores primos. Ou seja, é pegar um determinado número natural, que é um número composto, um número aí composto, eu posso pegar ele e transformar ele de um outro modo, em multiplicações de prima. É a mesma coisa. Isso aqui é um A, isso aqui é um A. Mesma ideia aí, certo?